Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras edificantes, testemunhos, ensinamentos. Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, então vai ao ar todo sábado, às 12 horas. Programa Encontro com Cristo, uma bênção aqui do Templo Central, Igreja Mãe. Com certeza tem uma palavra edificante para a sua vida. Então não saia daí, daqui a pouquinho tem mais. Quero sentir o teu poder. Nós estamos aqui, nós queremos em ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor contemplar. Venha sobre nós, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Aleluia. Nós estamos aqui, nós queremos em ti. Vem, ó Deus, vem, Senhor, vem encher este lugar. Ah, porque tu procura verdadeiros adoradores. Te adora em espírito e em verdade. Meu coração,
propósito nosso aqui neste lugar é de adorá-lo, somente adorá-lo. Aleluia. Oh, Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és Deus eterno, que cuida de nós. Aleluia. Estamos aqui com vida, com fôlego de vida, com saúde, porque Ele nos tem sustentado. Aleluia. Oh Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8. É um versículo muito conhecido de todos nós,
muito citado pelos crentes pentecostais. Glória a Deus. E importante para o crescimento da igreja. Glória a Deus. Nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos todos juntos repetir este versículo, haja vista que ele é bem curto e do conhecimento de todos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e até os confins da terra. Glória a Deus. Queridos, como é bom estarmos aqui nessa noite. Como é um momento de sacrifício, principalmente para aqueles que trabalharam no decorrer de todo este dia e de repente separaram um momento da noite para cultuar o Senhor. E estar direto numa vigília não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Alguns poderiam dizer: quem tem mais garra e força para isso é um jovem ou um adolescente, mas não são eles que estão aqui. Quem está aqui é justamente o cabeça do lar, o sacerdote e a sacerdotisa, porque ele sabe da importância e da incumbência que cada um de nós temos de estarmos liderando não somente uma missão, uma célula, mas principalmente a nossa casa e a nossa família. Porque o que está em jogo não é uma empresa, o que está em jogo não é um colégio, o que está em jogo não é uma faculdade, o que está em jogo é o maior patrimônio que a humanidade pode ter, que é a família. É da família que sai uma igreja edificada, é da família que sai uma sociedade sólida, é da família que sai preceitos que vêm honrar também a nossa sociedade e principalmente o nosso curso. E o texto que acabamos de ler, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento. Ele foi escrito pelo grande homem de Deus, a saber, o Dr. Lucas. E Lucas, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele foi um dos únicos homens que escreveram livros sendo gentil. O Dr. Lucas, como nós conhecemos, ele se formou no Egito, ele cresce e a sua especialidade é a clínica geral. Quando ele está dando atendimento, de repente chamaram este homem para atender alguém diferente. E quem ele vai atender é justamente o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que não perdia a oportunidade de falar de Cristo, na mesma hora ele fala de Jesus para aquele homem. Aquele homem impactado pelo poder do Evangelho entrega o seu coração e a sua vida por inteiro ao Senhor Jesus. A partir daquele dia em diante, ele toma a iniciativa de seguir o apóstolo Paulo, não somente para cuidar de sua saúde física, mas também para aprender mais a respeito de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo estava discipulando o Dr. Lucas, e o Dr. Lucas, como um homem muito inteligente, como um homem muito culto, como um homem muito pesquisador, ele fez o seguinte: ele foi exatamente nas regiões onde Jesus havia realizado milagres, haja vista que ele não presenciou nenhum milagre de Cristo, e nem tampouco estava presente onde Jesus havia realizado esses milagres, ou estava na época de Cristo. Não, ele fez o seguinte: foi exatamente
nos lugares onde Jesus havia realizado grandes milagres e fez um papel de historiador, de pesquisador, para saber se de fato tudo aquilo que ele ouviu falar era verdade. E quando ele começa a pegar os testemunhos, começa a pegar os milagres, até mesmo entrevistar aquelas pessoas que foram alvo dos milagres de Cristo, ele então começa a colocar tudo em um livro. E quando ele escreve aquele livro, que é exatamente o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele destina para um homem chamado Teófilo. Esse homem que tinha um cargo importante ali no exército romano, que tinha um cargo importante no meio da sociedade, e ele envia este evangelho com o propósito de evangelizar Teófilo, e Teófilo significa amigo de Deus. Quando ele ouve falar dos milagres de Jesus, ele começa a ser impactado também. E de repente o doutor Lucas, ele escreve um outro livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, falando a respeito das últimas palavras que Jesus havia falado antes de ser assunto aos céus. E quando Teófilo ele pega aquele livro, ele é impactado pelo poder do Espírito Santo, e ele tem que entregar a sua vida também ao Senhor Jesus. Mesmo de longe, o doutor Lucas está discipulando Teófilo. E quando ele se depara exatamente com o capítulo 1 e o versículo de número 8, que diz: mas recebereis poder quando vier o Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele está falando algo aqui maravilhoso para Teófilo. Ele está falando sobre algo que faz a diferença na vida de qualquer cristão. E que o Senhor Jesus havia dito que nós não podemos evangelizar, nem tampouco ganhar almas, nem tampouco fazer a obra de Deus sem essa virtude, ou seja, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, seria como uma palestra qualquer, que pode até mesmo trazer palavras bonitas, mas quem convence o pecador exatamente de seu pecado é a pessoa do Espírito Santo. Certa vez, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que convencer uma alma sem a presença e a atuação do Espírito Santo. É trabalho do Espírito Santo convencer, da mesma forma como eu e você fomos convencidos. Quando nós ouvimos falar do Evangelho, o Espírito Santo ele foi trabalhando no teu coração, dizendo: você é um pecador e você precisa de um Salvador. Você está distanciado de Deus, e você aceitando a fé em Cristo, agora você tem livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que convence, mas você precisa ter Ele. Não é somente no dia que você entregou a vida para Jesus, Ele já habita em você. Isso é fato, isso é notório. Você tem a sua salvação, mas para que a sua vida não venha a ser uma vida qualquer, você precisa de mais. Você precisa de muito mais. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim para ele: você não pode ser um crente normal. Vai para ele: você não pode ser um crente normal, um crente qualquer. Você tem que ser um crente anormal. Você tem que andar na dimensão do Espírito. E para poder andar na dimensão do Espírito, você tem que estar em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Isso, e para alcançar esse patamar exige sacrifício. Exige esforço,
exige dedicação. E você exatamente está fazendo isso hoje, deixando o seu descanso, deixando a sua cama, deixando o seu conforto para buscar a presença de Deus. Está cansado, isso é normal, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele vai te abençoar. Você acha que os discípulos não estavam cansados quando eles receberam a promessa? Imaginem, aqueles homens ouviram falar de Jesus, seguiram Jesus, viram os milagres de Cristo, e de repente agora o seu Senhor está sendo assunto aos céus. Interessante, queridos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, uma das primeiras coisas que a Bíblia Sagrada nos fala é a respeito do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o Espírito Santo começa a se mover, Deus manifesta a sua palavra logo dizendo: haja luz. Mas só aconteceu porque o Espírito Santo estava presente. Depois vem os sacerdotes, vem os profetas, vem os reis, e só entraram em evidência porque o Espírito Santo estava sobre eles. Depois, Deus usa um homem chamado Joel, e ele fala a respeito de um poder muito maior, de algo que vai vir sobre aquele que tem a promessa, que vai fazer a diferença onde ele estiver. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sob medida. De vez em quando, no momento específico, usava alguém, depois de usar, ia embora para o céu. Mas depois, no dia de Pentecostes, o interessante é que Jesus nasce sob a influência do Espírito Santo. Ele cresce sobre a influência do Espírito Santo. Ele é batizado no Rio Jordão. Quem é que desce? O Espírito Santo. Quem é que guia ele até o deserto para ele ser tentado? O Espírito Santo. Quando Jesus morre, entregue o seu Espírito ao Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Jesus, ele passa 40 dias na terra, orientando os discípulos, e ele fala as últimas palavras dele, indo para o céu. Quem é que ele fala? É sobre o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus. Aí os discípulos ouviram ele falou algo interessante, ele fala de uma promessa. Ele fala de um poder sobrenatural, de algo que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E eles ficaram com aquilo. Não, e como é que a gente vai ter isso? Não, ele disse que é para a gente ficar em Jerusalém, até que do alto nós fôssemos revertidos de poder. E como é que a gente vai fazer isso? Pagando o preço. Mas como é que vai pagar o preço? Vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. Olha só como os discípulos já estavam ensinando. No início foram 500, irmão. 500, todos com desejo, com vontade. Desejo e vontade é mais quem tem, mas atitude são poucos. São poucos que têm atitude. Mas aqueles que tomam atitude, eles entram na história. Quem não toma atitude e só teve o desejo, ele some da história. Vê se a Bíblia fala dos outros que foram embora. Não, só menciona que eles foram embora. Mas quem ficou, teve o seu nome registrado. Aí eles começam a buscar, a princípio 10 dias. Eu imagino que logo no início foi aquela sede, aquele desejo. Eles gritavam, irmão, eles clamavam: Jesus, cumpre a tua palavra. Tu disseste, então cumpre a tua palavra. Nós queremos o teu poder, nós queremos a tua glória, nós queremos essa virtude, porque ela vai fazer a diferença e vai nos ajudar a fazer a tua obra. Eles estão clamando, estão clamando, estão clamando, mas de repente alguém se levanta e diz: não, isso não vai ser assim não, vai ser para depois, bora embora, depois a gente vem buscar aí, começa a influenciar outros, aí vão embora. Quando de repente você conhece a história, no 10º dia, era exatamente quantos de 500? 120. Acho que tem um pouquinho a mais aqui ou um pouquinho a menos, né? 120. Aqueles 120, eles perseveravam. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: perseveravam.
Fale para ele, perseveravam. E eles estão clamando. Mas o interessante é que eles estavam todos assentados. Porque o tempo passa, irmão, e dói. Dói a coluna, minha coluna aqui está uma bênção. Dói a coluna, dói o joelho, às vezes dá dor de cabeça, isso é normal. Mas eles estavam ali, com o coração ardendo. Senhor, cumpre a tua promessa, cumpre a tua palavra. Até que chegou o tempo que Deus olhou e disse, não, eles estão preparados. Porque sabe o que acontece, irmão? Deus, ele libera a bênção sobre nós? Sim, libera. Deus libera vitória sobre nós? Sim, ele libera. Mas tem coisas que só requer grandes sacrifícios. E isso é principalmente no poder do Espírito Santo. Porque você vai ter algo a mais na sua vida. E você vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Pastor, é impossível? Não, não é impossível não. É possível. Basta ter desejo e atitude também no coração. E aqueles homens estavam buscando, quando de repente, olha o que a Bíblia diz, veio um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual é a evidência que eles foram cheios do Espírito Santo? Começaram a falar em novas línguas, ou seja, foram batizados. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, naquela mesma hora as pessoas estavam dizendo, eles estão embriagados, eles estão loucos. Mas Pedro, ele se levanta, e você conhece Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes, cortou a orelha de Malco, ele era um homem sanguíneo, mas debaixo do poder do Espírito Santo, na primeira pregação, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus na vida de alguém. Ele transforma qualquer pessoa, ele modifica a tua pregação, ele modifica o teu ser. Ah, pastor, eu sou desse jeito mesmo, esse é meu temperamento, essa é a minha personalidade. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele tem a temperança, ele tem o domínio do Espírito sobre a sua vida, ele sabe segurar a sua língua, ele sabe, aleluia, se comportar como crente, fiel e obediente a Deus. Chegamos ao final do programa, então. Queremos que tenha sido uma bênção na sua vida. Palavra edificante, louvores, uma bênção mesmo. Mas também queremos orar pela sua vida, para que Deus abençoe, cure, cuide da sua vida, aí onde você está, em nome de Jesus. É pela fé, querido. Acredite, creia que Deus vai fazer uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que assistiu esse programa, que viu a palavra, que ouviu a palavra, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, resgata, abençoa, cura, prospera, Senhor, em nome de Jesus, esta vida, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo programa.